Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre Éfeso. O tema hoje às vezes é necessário voltar para poder avançar. Então, esse é o tema que nós teremos hoje a partir do estudo da igreja e da carta à igreja de Éfeso. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos fazer uma pequena introdução falando um pouco sobre Éfeso. Éfeso era uma cidade situada na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Tornou-se romana em 129 a.C. e tinha um governo próprio. Lá em Éfeso havia o templo de Ártemis para os gregos e Diana para os romanos. Esse templo era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana, ou Ártemis, era a deusa da caça, da lua e dos animais selvagens, também da castidade. Éfeso era muito famoso por causa desse templo, que tinha 120 colunas, era imenso, ficava na região central da cidade. Tornou-se a 4ª cidade mais importante do Império Romano. Era um centro comercial muito forte, uma cidade portuária. E havia, na época em que o apóstolo Paulo chegou lá, 250 mil habitantes. Gente, isso é algo assim muito grande para a época. Poderia ser considerada, entre aspas, uma metrópole do mundo antigo. Características dos efésios: eles eram reflexivos, pensadores, havia um ideário de justiça e retidão muito grande no povo e havia vários filósofos naquela região. Primeira coisa que a gente vai ver nessa mensagem é o nascimento da igreja de Éfeso. E é muito lindo ver que a palavra de Deus ela mostra isso com muita clareza através das cartas, da carta a Éfeso e principalmente através de Atos dos Apóstolos. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo Atos capítulo 19, onde mostra a experiência do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso e o que Deus fez através da vida dele naquela cidade. Então, eu peço que você acompanhe comigo. Eu vou falando os versículos, vou comentando e você vai acompanhando. Então, vamos ver primeiramente os primeiros discípulos. Atos capítulo 19, de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo.
e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Primeira coisa que a gente vê, Paulo chega em Éfeso, essa é a terceira viagem missionária do apóstolo, a terceira e última viagem missionária, e ele planeja realmente ir a Éfeso, porque Éfeso era uma cidade muito estratégica. Conquistar Éfeso para Jesus faria com que o evangelho tivesse uma dimensão tremenda em toda aquela região da Ásia e ao redor também. E Paulo sabia disso. Então, quando ele chega lá, ele encontra esses discípulos que haviam sido batizados no batismo de João, o batismo de arrependimento. Mas, acredite, eles não conheciam Jesus. E aí, com o coração aberto para o Senhor e querendo saber mais de Deus, Paulo aproveita e vai lá e leva a mensagem com muito poder e autoridade. Eles são batizados, recebem o Espírito Santo e, em seguida, Paulo começa a consolidar os discípulos. Primeiro lugar que ele vai é para a sinagoga. Aliás, sempre que Paulo entrava numa cidade, primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas, porque ele queria levar a mensagem para os judeus primeiramente, né? Como a coisa às vezes não dava muito certo, ele ia para o povo. E aqui nós vemos nos versos de 8 a 10, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Gente, isso é tremendo. Paulo ele conseguiu ficar 3 meses na sinagoga argumentando, falando do Senhor. Diz na versão Revista Atualizada que ele estava dissertando, ele estava convencendo. Isso é maravilhoso. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. O caminho é a igreja. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus, os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Gente, olha que coisa fantástica. Ele ficou 3 meses na sinagoga. A coisa começou a ficar difícil. Ele foi para a escola de Tirano. O que era a escola de Tirano? Era um ambiente altamente secularizado. E Paulo ali ele tem total liberdade para falar do evangelho durante 2 anos diariamente. Dizem que ele pregava ali por volta, ensinava de 5 horas por dia. E com isso, a mensagem do evangelho não só penetrou no coração dos efésios, mas de todos daquela região. Eu fico imaginando a fama, entre aspas, que o apóstolo Paulo recebeu ali. Gente, venham conhecer essa mensagem do evangelho. Ele ficou ali durante 2 anos e dali a mensagem foi se espalhando. Que estratégia maravilhosa! E não é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias? Quantas pessoas não estão nas suas casas, principalmente aproveitando esse período de pandemia? Precisou haver uma pandemia, nos deixar isolados na nossa casa, para que nós pudéssemos compreender, entender a oportunidade que nós temos com as mídias sociais. Impressionante. Sempre existiu. Durante muito tempo, nós já temos tido mídias sociais, né? Nós sempre existiu, mas por muito tempo. Só que a gente não valorizava tanto. Mas quando a janela, né, Windows, né, que quer dizer janela, do seu computador, o seu Windows virou realmente uma janela para o mundo exterior, nós passamos a valorizar. Nós passamos a valorizar muito mais esse recurso. Agora, imagina se o apóstolo Paulo estivesse nos nossos dias hoje, gente. Com certeza, ele teria canal no YouTube, ele teria Instagram, ele teria Facebook, ele estaria em todas as mídias sociais pregando o evangelho. Ele não perderia tempo com isso. Nós precisamos estar atentos às oportunidades. E dali o Paulo foi pregando, e todo o povo da Ásia, daquela região, gregos, judeus, ouviram falar do evangelho. Isso é maravilhoso. E em continuidade, uma outra coisa que nós vemos
foi o avivamento espiritual que houve na cidade. Gente, a partir do verso 11, vamos ver o que aconteceu. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. O que é maravilhoso é que o apóstolo Paulo ele sabia que não era uma questão apenas de libertação dos pensamentos, da forma de ver o mundo. O cristianismo é muito mais do que isso. Havia uma batalha espiritual contra os principados, potestades, os dominadores das regiões celestiais, como ele fala a carta posteriormente aos Efésios. Então ele tinha essa absoluta convicção da batalha espiritual que ele estava ali travando. Mas o Senhor usou poderosamente, com milagres, com prodígios, e trouxe um avivamento muito grande. E isso foi tão maravilhoso que a partir dos versos 18 nós vemos: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas obras mais. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. As pessoas vinham publicamente. O Espírito Santo, ele estava alcançando as pessoas na cidade, nos seus lares, nas ruas. O apóstolo Paulo não precisava ir nas casas, orar de casa em casa. Eles estavam sendo alcançados por aquela atmosfera espiritual de libertação que estava acontecendo naquela cidade. Aleluia! Poder de Deus trazendo cura, libertação a todos. Assim nasceu a igreja de Éfeso, uma igreja poderosa em palavras, na palavra de Deus, mas em ação manifesta do Espírito Santo. Logo em seguida, nós vemos aquele tumulto criado por Demétrio, que eu não vou entrar a fundo nisso, mas ele levanta, né, ele era um artífice, era um chefe, né, daqueles que vendiam, que ganhavam lucro com a Diana, com a deusa Diana, com os artefatos, e o povo estava deixando o culto a Diana, gente. As pessoas estavam largando a idolatria. Estavam largando, e aqueles homens começam a perder lucro, dinheiro. Então eles incentivam o povo, né? A multidão, gente, multidão é aquilo, né? Multidão não tem propósito muitas vezes. Até diz o texto que tinha gente que estava ali, nem sabia por quê, e eles gritam por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, até que alguém muito sensato, que era o gestor da região, fala para eles: até agora eu não estou sabendo de nada disso que vocês estão falando, não vejo que o apóstolo Paulo esteja falando contra a deusa Diana, nem contra os nossos costumes, a nossa cultura. Se vocês têm alguma coisa contra eles, levem aos tribunais, levem às assembleias. E aí acaba aquele tumulto. Mas com isso, o apóstolo Paulo, ele prossegue a sua viagem missionária. E quando ele está retornando, porque ele tem o propósito de ir a Jerusalém, de Jerusalém ele foi a Roma, ele vai até uma região e ele pede aos líderes de Éfeso que o encontrem ali. E ele dá uma advertência a eles, aos líderes que ele formou, que ele deixou na igreja e que estariam ali pastoreando aquele povo. Atos 20, de 28 em diante. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados.
não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros em tudo que fiz. Mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face, e então acompanharam até o navio. E Paulo sai daquela cidade sabendo que ele deixou uma igreja edificada, uma igreja valente, uma igreja perseverante. Segunda coisa que eu quero falar para você é que ele escreve uma carta de Roma. Quando ele está preso em Roma, ele escreve uma carta. E essa carta aos Efésios, gente, ela é dita, inclusive tem uma declaração de Armitage Robson, que ela é a coroa dos escritos de Paulo. A carta aos Efésios é de uma profundidade teológica, filosófica, absurda. Ela é linda, ela fala sobre a nossa identidade em Cristo, ela fala sobre aquilo que Jesus fez por nós, ela fala sobre a posição de autoridade da igreja, e ela fala sobre a vida cristã de forma prática, simples, aquilo que a igreja vivia. Mas eu vou ver essa carta aos Efésios com uma outra ênfase, a ênfase da palavra amor. Se você olhar a carta aos Efésios dessa perspectiva, e existem muitas outras, por isso que a palavra de Deus é tão rica, não é verdade? Nós vamos ver que Paulo, ele fala sobre amor do princípio ao fim. Aliás, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com a igreja. Amem, amem, continuem amando. Recebam o amor de Deus. Primeira coisa que nós vemos é sobre o amor de Deus. Se você acompanhar comigo agora em Efésios, capítulo 2, dos versos 4 em diante, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, por causa do grande amor de Deus. Nós também vemos o amor manifesto na igreja. Se você ler comigo Efésios 3, versos 16 em diante, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do ser, com poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Uma outra ênfase é o amor nos relacionamentos. Em Efésios 4, de 29 a 32, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou. Então o Espírito Santo está falando: amem, amem e continuem amando. Há também sobre o amor na família, a relação no casamento.
Efésios 5, 24 em diante, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Então você vê essa relação de amor mútuo, o amor que é respeitoso, o amor que é submisso, o amor que soma forças, o amor que honra. Há também a relação dos filhos e pais, pais e filhos. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Então a relação de pai e filho, entre pais e filhos, uma relação de respeito, de amor. Há também, se você estudar Efésios, o respeito e a honra nas relações de subordinação, de governo, de empregados e patrões, patrões com empregados, aqueles que têm governos com aqueles que são subordinados. Efésios 6, de 5 a 9. Obedeça aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E fala também, vocês senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, é o amor em todas as direções, o amor relacional, mas Ele também fala sobre a vigilância. Efésios 6, de 11 a 12, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está falando, gente, vocês vão enfrentar lutas na busca, na trajetória do amor, vocês vão enfrentar batalhas, haverá momentos que vocês vão achar que a sua guerra é contra o outro, e não é nas regiões celestiais. Vigiem, vistam toda a armadura de Deus. E ele termina a carta, e eu creio que foi uma inspiração do Espírito Santo, que a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Eu fiz uma pesquisa sobre essa palavra incorruptível. Ele termina a carta aos Efésios falando sobre um amor que não se corrompe. Que interessante. O Espírito Santo já estava ali gritando, falando, clamando, ouçam, para que vocês não se afastem desse amor, para que vocês continuem lutando pelo amor. E a palavra incorruptível, ela vem do grego de aftarsia, não sei se é assim que fala, que significa genuíno, sincero, eterno. Então é como se ele estivesse falando que vocês continuem amando ao Senhor com amor genuíno, com amor sincero, com amor eterno. Que esse amor continue aceso no coração de vocês, porque sabemos que é a partir do amor de Deus que nós podemos amar o próximo, nós podemos nos amar também. Jesus falou que a lei, os mandamentos, tudo se resume em uma coisa: amar a Deus acima de todas as coisas, com a sua força, com a sua garra, com a sua gana, com todo o seu entendimento, todo o seu ser, e amar ao próximo como a si mesmo. Há um provérbio que diz: se Deus fosse homem, ele estaria rouco de tanto falar. Deus está alertando a igreja, Deus está alertando a mim e a você: ame, continue amando. E voltando novamente para Apocalipse, nós vemos que 40 anos após a emissão da carta aos Efésios, eles recebem uma nova carta. Mas essa carta veio diretamente de Deus para eles. E
Nós já lemos isso em Apocalipse 2. E eu gostaria de reforçar os versos 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candeeiro do seu lugar. Historicamente, a igreja de Éfeso não existe mais. E há uma certa tristeza no coração. Eu não fui lá pessoalmente ainda, mas eu creio que eu irei. E ao ver vídeos sobre a cidade, nós só vemos ruínas. E o Espírito Santo já havia falado: voltem, arrependam-se, ou tirarei o candeeiro de vocês. Você sabe que a cidade de Éfeso hoje, a região, nem porto, nem as águas não chegam mais lá, porque com o tempo houve um assoreamento de um rio, e aos poucos aquela região foi ficando mais distante, cada vez mais distante do mar, a ponto de ser abandonada, porque já não poderia mais haver comércio ali. Olha só. E eles haviam recebido o alerta do Senhor. Quantas vezes Deus nos alerta, Deus fala conosco: pare, cuidado, vigia, mas nós não damos atenção. E não é porque Deus deixa de nos amar que as coisas acontecem. Não, muitas vezes nós escolhemos mal. Nós não ouvimos, nós não respondemos de acordo com aquilo que deveríamos responder, nós não atentamos. E o Espírito Santo continua falando. E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, que Ele não desiste de nós. Deixar o primeiro amor é abandonar o próprio Senhor, a fonte de todo amor. A Bíblia diz, o Senhor falou a Corinto, em 1 Coríntios 13, 2 e 3, diz que adianta vocês darem até o seu próprio corpo pelos pobres, até se queimar inteiro, se não tiver amor, nada disso valerá, é um sacrifício inútil para mim. Pode ser até que os homens aplaudam, mas para mim isso não vale de nada, porque não há entrega, não há primazia, não há adoração. E o Senhor está sondando os nossos corações. Nesse período de pandemia, essa pandemia nos fez parar, literalmente, voltar os olhos para dentro, voltar a atenção para aqueles que convivem conosco, que tantas vezes a gente nem tinha contato, gente. De repente saía para trabalhar, só chegava à noite e não via seus filhos, não beijava, não tinha tempo para acompanhar a escola. Não é verdade? E essa pandemia fez com que nós ficássemos um tempo reclusos. Não todos, mas boa parte. Nos fez também olhar a vida de uma outra perspectiva, nos fez olhar para trás, olhar para as nossas escolhas, o que nós vínhamos fazendo até ali. E agora nós somos desafiados a olhar para frente. Mas muitas vezes, para avançar, nós precisamos acertar coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Sabe aquela coisa, você não consegue ir para frente porque você ainda está preso no seu passado, você ainda está preso em coisas que precisam ser liberadas. O que eu preciso retomar para poder avançar? Seria a minha fé? Seria a minha esperança? Seria a minha gratidão ao Senhor? Eu me tornei uma pessoa reclamona. Seria a minha alegria. Alegria é um estado de espírito. Alegria não tem nada a ver com felicidade. Felicidade é temporal, mas alegria é um estado de espírito. É fruto do Espírito, inclusive, lá em Gálatas 5. Seria o meu ministério. Seria relacionamentos quebrados na minha família. Meu casamento. Relação com meus filhos. Relação comigo mesmo. Seria o meu relacionamento com os irmãos da igreja. Seria projetos, sonhos que eu abandonei e eu preciso retomar. O que eu preciso retomar para poder avançar?
Pense sobre isso. Eu creio que isso fará com que nós tenhamos toda a diferença daqui para frente. Essa mensagem é para os nossos dias. A igreja de Éfeso não existe mais, mas a igreja de Jesus, ela continua existindo. Inclusive, alguns dizem que as 7 cartas, as 7 igrejas falam de fases diferentes da igreja ao longo da história. E Éfeso se refere a esse amor original, a igreja primitiva que revolucionou a sua época. Mas eu quero trazer de uma forma também particular e terminar com um texto que está em Isaías 61, de 1 a 4, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Senhor quer nos levantar para restaurar aquilo que foi destruído. Você, meu irmão em Cristo, você que já conhece o amor de Deus, eu quero chamar você de volta ao primeiro amor. Eu quero chamar de você de volta às primeiras obras, a começar do seu relacionamento com Deus e se desenvolver naquilo que foi perdido na sua vida. Você que não conhece o amor de Deus, eu quero chamar você a se deixar ser transformado pelo Senhor. Que Ele mude as suas ruínas, que Ele transforme aquilo tudo que foi quebrado na sua vida, fazendo algo muito maior do que talvez você nunca pudesse imaginar que você possa provar um dia. Deus é bom e Ele continua de braços abertos, nos esperando de volta aos braços do Pai. Senhor, eu quero Te agradecer por essa mensagem, porque ela fala de arrependimento, ela fala de volta, ela fala de olhar para trás e ver marcos, coisas que o Senhor fez na nossa vida e que nós talvez tenhamos nos fechado, talvez nós tenhamos deixado aquele amor inicial, talvez nós não tenhamos continuado, perseverado em amar. E eu quero pedir que o Senhor venha trazer renovo aos nossos corações, todos nós que ouvimos essa mensagem. Eu oro por aqueles que ainda não provaram desse amor, que possam abrir os seus corações e compreender, como Paulo orou pelos Efésios, que eles possam compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, que transforma todo o nosso ser. Amém. Você que quer conhecer um pouco mais da gente, tem um telefone aqui embaixo, tem um link que você pode acessar. Você que está entregando sua vida a Jesus, tem também aqui um contato. Nós gostaríamos muito de conhecer você melhor, que você tenha uma semana de muita paz e que essa palavra ela te acompanhe todos os dias. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Paz.